Shabbat Shalom. Vamos lembrar que este mês de Elul é um acrônimo da palavra que fala lá em Cantares: eu sou o meu amado é meu. Um mês para nós fazermos testificar, um mês para nós refletirmos nas nossas ações, desde quando iniciou esse ano de 5.783, para nós refletirmos bem o que fizemos demais e fizemos de menos, refletirmos para que a Hashem possa nos abençoar. Daqui a pouco já estamos na 48ª Parashá, já está quase terminando, são 54 parashiot, e que nós possamos, ao chegar ao final, que é Bezoberá, nós possamos com alegria encerrar com aquele cântico de Moshe. Então, que nós reflitamos, é um mês que nós temos a oportunidade de estudar, começar, porque vai até Sukkot, estudar o livro de Tehillim, Salmos, a cada dia, e meditando nos capítulos, juntamente, acentuando mais o Tehillim 27. Então, é um mês que nós possamos nos preparar para entrar em Yom Teruah, Rosh Hashanah, e depois em Yom Kippur, um momento que Hashem nos convida, porque você tem que se sentir convidado para você entrar em jejum, se humilhar diante do Senhor, para interceder pelas nações, interceder por esse momento crítico de apostasia, a frieza espiritual. É um momento que nós precisamos olhar com olhos de misericórdia, como o Senhor dá a oportunidade de olhar com um olhar de misericórdia, para que haja despertamento da noiva, porque toda a palavra que o Senhor revelou é para a sua noiva, é para o seu povo. Em todo o tempo Ele nos exorta. Estamos no último livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, justamente para trazer memórias, relembranças de todos os pontos mais importantes que precisamos carregar conosco em todo o tempo, para não se desviar do caminho. Então, lembrando que este mês tem essa colocação, e por isso Satanás gera no nosso coração cantar todo dia: eu sou meu amado é meu. A gente declarar que Yeshua está profeticamente no campo, está ali para ouvir, está ali para se chegar como rei até nós, que as nossas causas, as nossas preocupações, os nossos anseios, nossos sonhos serem colocados diante de Hashem, a nossa saúde, a nossa força para continuar, porque estamos num tempo, já chegamos na 4ª Revolução Industrial, e nós precisamos ligar em tudo que está acontecendo à nossa volta. Tudo, irmãos. Não fechar os olhos, orar, jejuar e mergulhar na ordenança do Senhor. A Parashá Shofitim de hoje, ela é a 48ª Parashá, e ela fala sobre os juízes. E aqui tem assim muitos pontos bastante importantes para serem observados. Eu coloquei o título dessa mensagem como "Não torçam a justiça", porque é assim que o Senhor deu a ordem no início desta parashá. Ela aborda assuntos que trazem consequências que advirão por desvio do povo. Então, se nós nos desviarmos, nós temos juízes que estão atentos, juízes pela palavra, o nosso testemunho, sobre o que temos feito na face da terra. E aqui ele nos ensinou o seguinte, que os juízes e os policiais, eles foram levantados para julgar com justiça.
Não é a mesma coisa que a gente vemos aí fora. Aqui a terra levantou para essa forma, para ajudar o povo de Hashem, para que ele não se contamine com as nações. Detalhes são apresentados para que tenhamos o olhar como não torcer a justiça, não erguer pilares sagrados de honra a outros deuses, não importa qual seja esse Deus na tua vida, não trazer oferta defeituosa. O Senhor não se agrada disso de forma nenhuma, seja qual for a sua oferta. Não se prostrar diante de sol, de lua e dos corpos celestes. Infelizmente, isso são coisas que as nações fazem. Cuidado com decisões para não se desviar da Torá. Às vezes tomamos decisões sem perguntar ao Eterno se devíamos fazer aquilo ou não. Então ele chama a atenção, olha, para isso você tem o Rua, o sacerdote. Ele não nos deixou sem ter condições de atentar ou de alcançar uma resposta para tomar a decisão certa. Também não condenar aqueles que não têm testemunhas para avalizar uma situação, porque nós vemos que há vários julgamentos, há vários pensamentos, mas você tem que ter testemunhas para falar e para julgar aquela situação. Bom, em Devarim 18, do versículo 9 ao 14, eu não vou ler nesse momento, mas o versículo 9, ele nos chama a atenção: não se contaminareis com as abominações que o povo antes de ti praticavam na terra e a contaminou. Tudo que vem acontecendo, desde, podemos dizer, de Noé para cá, foram contaminações abomináveis, a começar dos anjos que ali se contaminaram com as mulheres de Deus. E assim o conseguinte foi levantado, torres de Babel, e sangue derramado, e assim várias situações vieram se desenrolando na timeline de Deus. E ele diz que a gente não tem que se contaminar com essas práticas que contaminaram a terra. Quando lemos ali no livro de Vaikra 18, Levítico 18, os versículos 25 a 27, ele diz assim: e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Ele fala no versículo 21 de Vaikra 18, ele diz assim: a tua descendência, Levítico 18, 21, e da tua descendência, presta atenção, não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Nós vemos que isso são práticas que ainda perpetuam no meio das nações, de oferecerem seus filhos a Moloque. Ele fala em Levítico 20, capítulo 20, versículo 27, o homem ou a mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos. É o que mais tem hoje. Mas eles são mortos não mais pela mão do homem, eles são mortos diretamente pela mão de Deus. Não precisa o homem matá-los, porque eles já estão mortos, eles já estão condenados, porém ainda há dia, ainda estamos em dia,
ainda não chegou, o relógio ainda não bateu a meia-noite, falta pouco, ainda há esperança. Porém, aqui o Senhor diz que sejam esses mortos, sejam esses apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles, porque entraram pelo caminho da adivinhação, entraram pelo caminho de feitiçaria, de aliança com demônios, e isto foi ensinado. Tudo isso aconteceu lá no princípio, lá quando houve a revelação pelos anjos de Deus aos contaminar as mulheres, e aí ele ensinou as feitiçarias, ensinou as magias, e tudo isso veio contaminando a terra, contaminando os homens, e quanto mais hoje se entra pelo caminho das adivinhações, pelos caminhos da feitiçaria, parece que encanta. As coisas místicas, as coisas que Deus não nos permite adentrar, atrai as pessoas. E por esse caminho o Senhor diz que elas já estão o quê? Condenadas. Porque elas estão sendo instruídas, profecias que vêm cheias de demônios, não vêm de Adonai, mas encantam. Pessoas que passaram pela congregação, página até daqui, hoje estão dentro desses lugares, servindo a esses cheirinhos. É triste, irmão. É muito triste você deixar a hora de Hashem para honrar demônios. Mas essa é a realidade de que nós temos visto hoje. Eu digo que esta pessoa nunca se converteu. Ela queria fazer um trato com Deus. E muitos hoje fazem isso. Eu quero fazer um trato com Deus. Se Deus não me atender, então Deus é muito pequeno para essas pessoas. Aí eles vão apelar para cheirinhos, para demônios, para feiticeiros, para adivinhos, achando que eles vão trazer revelação. Eu não posso me esquecer de todos os ensinamentos que a gente deu, que todos esses que vão até esses adivinhadores são demônios familiares que estão dentro da sua casa. São eles que revelam tudo o que acontece na sua casa. Porque o reino maligno, o reino do mal, não tem como. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem que enviar os seus acéfalos. Ele tem que enviar a escuridão para a sua casa, para poder ver o que acontece na sua casa. E aí, quando você pensa que buscando esses vai ter uma revelação, eles vão simplesmente dizer o que acontece na sua casa. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus pecados? Quais são os seus desejos diante de Deus? Na intenção de estar mostrando algo poderoso. E assim virá o antimachia, o inimigo de Deus, trazendo uma revelação de algo maravilhoso, de algo bom, de algo que, nossa, mas na verdade é uma mentira. Ele tem poder? Tem. Ele tem poder para te enganar. Ele tem poder para fazer sinais? Sim, tem. Tem. Mas se aquele que não estiver, como já diz a palavra, atento, até esses medos serão enganados. Então, ele fala que esses já estão mortos. Hoje estamos ali vivendo um momento na nossa nação em que estão dando glórias, batendo palmas para este grupo que consulta os seus deuses, consulta os seus demônios para reinar, para atuar, para roubar, matar e destruir. Mas os seus queixos estão mortos. E enquanto a luz ainda há para estes a esperança de não ser lançado no Sheol. Enquanto a luz, enquanto o sol permanecer, enquanto o dia houver, ainda há esperança. Porém, se não se converter, diz o Senhor, a mim, eles simplesmente já estão condenados pelos seus atos. E ainda que vivam glórias nessa terra, ainda que vivam riquezas nessa terra, ainda que ficam falando, lançando
ainda que venha chorando nos seus molhos, eles reinarão para a glória de Hashem. Porque o nosso Deus é um. E o nosso intercessor, aquele que fez expiação por nós, é um. Então, nós temos que permanecer firmes nessa rocha. E o Senhor diz, lá em Levítico capítulo 18, versículo 24 a 25, Ele vai repetir: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis. A gente não deve contaminar com mamão. A gente não deve se contaminar com nada aquilo que tenha aparência de bondade, de coisas boas, perfeito. Nossa, agora eu descobri, agora eu encontrei. Cuidado com essas palavras, porque é pelo caminho de não perguntar a Deus para onde ou por onde deve entrar, é assim que se perde. Por isso Hashem ensina: olha, atentai para as minhas instruções, porque com todas essas coisas se contaminam. E ele disse: eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade. Deus, nada está oculto aos seus olhos, nada está oculto aos olhos de Hashem. Todos os dias nós abrimos os nossos olhos para a misericórdia dele. Porque quando dormimos, sabemos que deitamos, descansamos em paz, porque Ele nos guarda. É Ele que guarda a nossa casa, é Ele que guarda o nosso sono. Porque quando estamos em sono profundo, nada sabemos o que acontece à nossa volta. Mas Ele sabe. Então Ele nos guarda naquele momento de descanso, em que o nosso corpo precisa se refazer. É Ele que nos guarda. Porém, Ele diz que a iniquidade desses Ele tem visitado, e a terra tem vomitado os seus moradores. Irmãos, se nós formos fazer uma explanação de tudo que tem acontecido em volta da terra, junto à natureza, junto aos animais, junto às pessoas, tanto idosos como crianças, recém-nascidos, irmãos, não tem nada de bom. Tudo é derramamento de sangue. A terra está contaminada com sangue, sangue inocente, sangue, 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 sangue. Há um derramamento e um disparate de sangue sobre a terra. Há um clamar das almas que chega embaixo do trono de Hashem por justiça. E onde está a justiça? Só está nele, que visita a iniquidade da terra todos os dias. E cada manhã, quando Ele renova a sua misericórdia, é a oportunidade que Ele está nos dando para se arrepender, para voltar para os caminhos. Aquele que se perdeu, aquele que se encantou. Parece que nós vivemos no mundo das maravilhas, vivemos no mundo das estrelinhas. Não estamos atentos ao engano, não estamos atentos aos encantamentos, não estamos atentos a situações que parecem ser boas, mas o fim dessa estrada é morte, morte espiritual. Porque o juízo de Deus não acontece na hora, muitos vêm se atropelando, caindo, tomando suas decisões, fazendo suas escolhas e não perguntam nada, e vão para cá e vão para lá, seguem sua mente, seu coração. O fim dessa estrada é morte. Porque em Hashem temos que encontrar nele o secreto, o refúgio. É nele que está onde nós podemos se sentir seguros. O local de segurança. Não existe outro para o Hashem. Então vamos discernir. Aliás, vamos refletir. O que encanta o homem hoje? O que encanta? Já falamos. Coisas mirabolantes, muito dinheiro no bolso, coisas assim que impactam, que faz com que a sua alma regale. Ele quer uma alma regalada, ele quer uma alma só na alegria.
Se fosse assim, nós não passaríamos as provas que temos passado nessa caminhada. Estaremos sempre, ó Senhor, ali se inclinando, agradecendo todo momento, que só bênção receberíamos. Mas o Senhor conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós precisamos ser moldados. Ele sabe que a gente precisa aprender lições, para no final dessa estrada nós não morrermos no deserto. Para no final dessa estrada nós conseguirmos chegar aonde está o nosso alvo. O nosso alvo não é aqui, o nosso alvo está em Sião. E para chegar lá tem que atravessar esse deserto com serpentes, com escorpiões, em todo o tempo cercando-nos para nos picar, para nos morder, para nos matar. Temos que desenvolver nossas armas espirituais. Temos que desenvolver a nossa força interior, do homem interior, porque senão no fim dessa estrada morreremos fatalmente, não terá como escapar. Porque seremos fracos no dia das nossas adversidades. E a gente precisa fazer isso conosco. Então o que canta o homem hoje? Tudo que traz um caminho regalado. Porventura não são essas práticas que o atraem, e porventura são ruins somente estas práticas que são visíveis aos nossos olhos. Hoje eu acordei, a primeira coisa que eu olhei foi o meu signo. Lá no meu signo está dizendo que vai ser isso, isso, isso. Aí a pessoa fala assim, mas não é que bate? Claro. Você acha que o diabo é tolo? Você acha que ele é idiota? Você acha que ele vai lançar algo para ele não colher maduro? Ele tem que lançar, mesmo que sendo verde ou mentira, ele vai ter que colher maduro. Aí vamos nós, só borboletinhas. O meu dia hoje vai ser assim, porque o meu signo falou isso para mim. Todo. O diabo está dizendo, olha como são todos. Não parece ser inofensivo? Vamos jogar uma cartinha aqui de adivinhação. Vamos aqui vamos jogar um tarô. Vamos sentar aqui numa mesa e vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma meditação. Parece tudo tão inofensivo. Mas é claro, ele é chamado de ardiloso. Ele tem que ser ardiloso, perspicaz, para poder te tentar. O Pai Nosso nos diz assim, livra-nos do tentador. Ele é o tentador. Ele está em todo o tempo ali. Os que confiam no Senhor, os muros de Jerusalém estão ao seu redor. Mas por trás dos muros de Jerusalém está quem? O tentador, a serpente, o enganador, esperando uma pequena brecha, uma pequena falha, porque ele sabe que nós estamos atravessando um deserto. Ele sabe que nesse deserto é para sermos moldados, é para sermos ensinados, é para reconhecermos a Torá de Deus em nossas vidas, é para ela ser escrita no coração. Não é na mente, é no coração. Ali escrita, guardada. Como o melhor Davi falou, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Não é algo que você ouve aqui e sai por aqui. Tem que estar gravado dentro de você. E isso, irmãos, tem um custo. Um custo de abnegar-se. Um custo de crer, de se converter de verdade. De saber que você é vaso de verdade. Vaso que trabalha em espírito e em verdade, para não cair nas mentiras. Porque essas práticas, elas vestem uma roupagem mística. São boas. Não é isso? É tão bom que ele fez demais. Está falando de Deus. Ele está falando do Filho de Deus também. Irmão, tudo é uma roupagem. E a Satã, ele criou roupagens bem diferentes para cada tipo de desejo do coração do homem. Aquilo que te encanta,
Ele vai preparar para você. Tudo aquilo que te encanta, seja o encantamento A, B, C, D, Ele tem preparado estrategicamente para cada um de nós uma roupagem que nós amamos. E aí ali Ele vai lançar para que você caia na sua rede. Irmãos, isso é tão sério. E nós continuamos igual borboletas. Vai cair para lá. Meu lindo. Qual é o problema? Eu acho. Não tem nada demais. E assim continua o ser humano, o povo, tá? Não é o ímpio que eu estou falando, não. Isso é o povo de Deus que está assim. Não é o ímpio. O ímpio, o Senhor diz que Ele já visitou ele nas suas iniquidades, Ele está céu. Mas quem está borboleteando hoje, andando, viajando, é o povo de Deus. Toda palavra que sai da minha é para o povo de Deus. E os estrangeiros que acompanham serão o quê? Abençoados, mas receberão a mesma correção. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos discernir o certo do errado. E aí o Senhor vai e levanta sacerdotes levitas que lhes foram dados e nos diz o seguinte ali em Devarim 17, versículo de 9 a 12. Vou ler aqui. Devarim 17, de 9 a 12. E apresente-se aos Kohanim, que são Levi, e ao juiz encarregado naquele momento. Consultem a opinião deles, e eles chegarão ao veredito para vocês. Então, hajam de acordo com o que disserem a vocês no lugar escolhido por Adonai. Cuidem do assunto segundo todas as instruções deste-lhes, de acordo com a Torá que eles ensinaram a vocês. Cumpram o veredito anunciado sem se desviar para a direita ou para a esquerda da decisão deles. A pessoa rebelde demais para prestar atenção ao corrente. Designado pode ser de Adonai seu Deus, ou ao juiz, deverá morrer. Extermine tamanha impiedade de Israel. Então aquele que é rebelde, ele não quer ouvir a orientação dos sacerdotes levitas do Senhor. Não quer ouvir a instrução, quer seguir segundo os seus pensamentos e achismos. Aí ele fala, eu fiz a seguinte pergunta ao estar ali nessa manhã, já bem cedinho. E onde está esse Sanhedrin? Onde está esse sinédrio de sacerdotes hoje? Onde estão os que Adonai disse que devem ser santos como Ele é? Onde estão? Porque nós estamos vendo um povo contaminado. Uns com o coração sincero e outros não. Há uma contaminação. E onde está esses sacerdotes? Onde estão esses sacerdotes? Em Devarim 16, 18 diz que ele inicia dizendo juízes e oficiais para julgar com justiça. Não distorçam a justiça. O Senhor levantou esses juízes, esses sacerdotes, para julgar com justiça. A justiça envolve amor, paciência, envolve socorro, envolve as ações que o Espírito de Deus traz sobre nós para com o próximo. Como eu vou agir com o meu próximo? Como eu vou ajudar aquele que chega até a mim? Como? Ainda que não haja as condições que se precisam ter, mas a gente nos tem dado direção. Ele tem falado isso. Eles foram designados para o fazer com justiça, não é distorcer.
Às vezes a pessoa pode chegar, como a gente sabe que acontece por aí, eu me casei com outra mulher, mas eu era casada com outro. Mas é para você ser feliz, continua assim mesmo. Coisas errôneas, contrárias ao quê? Aos estatutos. Deus determinou um estatuto. Mas o fulano e os jovens sejam felizes. Estão lá em fornicação. Isso é desobediência. Isso é rebeldia. Vamos trazer aquelas ações, aqueles cultos lindos, maravilhosos, que trazem uma emoção. É isso que o Senhor manda fazer? O Senhor manda nos trabalhar na emoção? Ou o Senhor manda nos trabalhar na razão? Qual é a pregação que o Senhor nos tem dado nos dias de hoje? Emoção ou razão? Para qual delas você tem se inclinado o seu coração? É despertamento, noivo. Você tem que se despertar. Você tem que acordar. E Yeshua está no campo e ele vai ver, ele vai ouvir, vai se atentar para a noiva pura, bonita, nova, bela. Não é para aquela suja. Ele não vem para uma noiva velha, suja. Ele vem para uma noiva limpa, pura. Ele não vai casar com você com essas características. Aleluia. Então ele tem um meio e Deus faz surgir profetas como ele. Nos diz assim, Devarim 27, versículo 15 a 22. Olha que interessante. Aliás, eu devo ter anotado errado. Devarim 18 a 19. Vamos ver isso. A gente corta cedo, bem com o olho aberto, fechado. E vamos lá. Devarim 18 a 19. Diz assim. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes dele. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhes ordenar. Quem não ouvir minhas palavras que ele fará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. E nesse versículo aqui, ele surge um profeta. Ele diz, olha, ele virá no meio do povo. Por que Deus fez isso? Ele já existia lá atrás, mas ele precisaria trazer diante do povo por conta das contaminações, por conta do espírito da incredulidade, encantamento, feitiçaria, Jezabel, todos esses demônios, eles têm invadido o povo de Deus. E aí ele responde aquela pergunta que eu fiz: onde está os sacerdotes de Deus? Onde estão os santos que poderemos ouvir? Aí ele fala em João capítulo 1, versículo 45. Aí em Filipe encontra Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Está vendo? Nós estamos aonde? Na lei. Achamos aquele, e a quem se referiam os profetas, Yeshua, o Nazareno, filho de Yosef. E é repetido essas palavras em Atos 3:22, em Atos 7:37. Eles revelam o que foi revelado lá com Moshe. Esse momento aqui, em que ele está chamando a atenção, não se contamine com as abominações das nações. E ele sabia que isso ia acontecer, então ele levanta, e Yeshua era a rocha que acompanhava, mas ele só lá na frente, eu vou levantar um profeta no meio de nós, assim ao vivo, né? Um homem que falará de quê? Falará de mim. Em Devarim 18 ele diz que ele vai suscitar esse profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei minhas palavras. E ele falará
tudo que eu lhe ordenar. Yeshua não faz o que ele quer. Ele faz o que o Pai ordena. Imagina, e nós? Quem somos nós? Nós temos que fazer o mesmo que o Filho. Obedecer o que o Pai ordena. Assim como o Filho obedece o que o Pai ordena. Ele não ordenou essas coisas que nós temos visto a entrar com um tufão, com um tornado, como um tornado no meio do povo. É um turbilhão de coisas e vai rodando todo mundo que não está se ligando, que não está prestando atenção, não está entendendo que o caminho disso tudo vai levar para onde? Para a morte. E aí, aqueles que procuram ouvir são rejeitados, são abandonados, são gadilados. Mas o Senhor está proclamando a sua palavra enquanto ele está falando. Aí ele continua dizendo, em Isaías 51:16: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funda nova terra, e diga a Sião: tu és meu povo. É para isso que nós estamos nessa fornalha vivendo hoje. É por isso que nós estamos nesse deserto, lutando, guerreando todo o tempo com serpentes, escorpiões, com animais, demônios vorazes, querendo nos matar, nos destruir, fazer desistir, porque Ele está preparando, irmãos, um novo tempo. Ele está preparando um lugar para que o seu povo possa habitar, assim como Ele ensinou, tirando quando estavam sob o jugo de Faraó, lá no Egito. Ele continua fazendo esse mesmo trajeto, ano a ano, as nossas vidas. Às vezes você fala: nossa, isso não passa, não acaba. Ai, tem um tempo, irmão. O Senhor sabe que tem aquele que dentro de nós que precisa ser mudado. Enquanto esse que está dentro de nós não for mudado, nós não podemos passar para a próxima fase. Não é assim que são os joguinhos? Tudo tem, vamos passar para a próxima fase, mas eu tenho que vencer primeiro aquela fase. Então não adianta querer achar que tudo para Hashem é muito rápido, é um trampolim. Não é um trampolim a vida com Deus. Não é um trampolim a vida com rezas. É uma vida de praticidade, de prática, de Torá. Não é de palavras, é de prática. Aleluia. Glória a Deus. Em João capítulo 12, versículo 48 a 49 diz: quem me rejeita, ele está falando de quem? Yeshua. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João, capítulo 12, versículo 48 a 49. É a palavra que tem sido proferida das Bimá. É a palavra que está sendo falada, ela nos julgará. Essa é a testemunha contra nós. Que ele fala: você não pode julgar por 2 ou 3 testemunhas. Nós temos no livro de Gênesis e Apocalipse. Olha quantas testemunhas. Então ele está falando: essa te julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, como eu posso colocar outro escrito? Se Yeshua pregou o que o Pai prescreveu nessa Torá, com os profetas fizeram a mesma coisa, veio Yeshua, veio os discípulos, os apóstolos, os discípulos, e todos cumpriram o mesmo papel. Por que vamos sair disso? Por que nós vamos apregoar outra? João capítulo 17, verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste,
e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creio que tu me enviaste. Porém, hoje nós temos multidões de homens e mulheres que não creem no Mashiach e estão no meio do povo. E ele está dizendo aqui, não, porque isso aí não é de Deus, isso aí não é o Mashiach. Ah, mas foi um grande mestre. E ele? Os ensinos dele não têm validade. Complicado, irmãos. Quanto mais eu tento entender, eu vejo que não tem resposta. Não tem, porque depende do meu posicionamento. Em quem eu quero crer? E na Torá ou naqueles que interpretam a Torá? Em quem eu quero crer? E aí ele continua dizendo, atenção, as palavras, as versões, porque é condenada tanto as versões, eu fiz um paralelo entre algumas versões. Ferreira de Almeida, revista corrigida, diz, Devarim 18:19 para todos, olha o que diz, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Aí você vai para a Bíblia online, a maioria tem aí nos seus celulares, que também, se eu não me engano, é do Ferreira de Almeida. De todo aquele que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quer dizer, algumas pequenas mudanças com o mesmo sentido. Na Torá Viva, eu tenho uma Torá Viva em casa, esse versículo de Devarim 18:19 diz, se alguma pessoa não ouvir a palavra que ele declara em meu nome, está em letra de caixa alta, meu nome, eu punirei esta pessoa. Irmãos, então você vê que cada um escreveu com algumas pequenas diferenças na língua portuguesa, mas que tem o mesmo sentido. Quem não ouve? Ele fará o quê? Punirá. 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 Ele diz que ele punirá esta pessoa. Todos eles serão requeridos, serão punidos, pedirá contas. Então, Deus quer atentar para essa verdade, porque isso é real. A Bíblia hebraica, essa aqui que eu estou usando, diz, quem não ouvir, ele diz se, quem, condicional, é um advérbio de condição. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Então, Yeshua está aqui, falando. É ele que está falando o que o Pai ordenou. Então, quem não ouvir, será punido. Quem disser raca para essa palavra, será punido. Não tem questionamento. Então, no deserto, mas a palavra é a mesma. E para chegar lá, em Canaã, e não morrer no deserto, como foi toda a geração dos nossos pais, é preciso se manter como um jogo reto. É preciso se esforçar, porque o apego às abominações, às contaminações, é muito grande. O apego é muito perfeito. As palavras que contaminam são muito perfeitas. Eu digo sempre, né? Eu estou nesse mundo da internet, perfeito marketing. O marketing de sedins, de Rassatã, é perfeito. Você conversa com a inteligência artificial, você cai na história dela se você não confia. Porque eles são perfeitos no que falam. E nós, se apresentamos como todos, caímos nas suas armadilhas. Em vez de pescar o peixe, a gente cai na rede das aranhas, dos animais venenosos, cai na teia deles, estamos emaranhados, estamos envolvidos, engordados. E aí nosso leite é engordado pelo que eles apresentam. Eles não jogam uma isca sem sabor. Eles não jogam.
Mas Deus nos chamou para sermos pescadores de homens que querem ouvir essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Em Atos 3:23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, de quem está falando? Yeshua, será exterminada do meio do povo. Irmãos, isso aqui acabou. Acabou essa palavra. Vai ser exterminado, destruído todos que rejeitarem o Filho, o profeta, que ele disse que suscitaria da onde? Do meio do povo, mas que andou com o povo, que participou da criação com o Pai, e para cada momento o Pai colocou Yeshua junto do povo, e até o momento que foi preciso ele trazer ele em forma de homem para andar no meio do povo. Yeshua o tempo todo andou com o povo para ensinar as palavras do Pai, não as suas palavras. Barulho cheio. Qual deve ser o nosso olhar nos dias de hoje, diante de tantas afirmações que nós vemos, de tantos engodos, de tantas luzes brilhantes que nos ofuscam os nossos olhos? Qual deve ser? O juiz designado para este tempo, ele cumpriu o seu desígnio, e como Moshe disse a Josué que depois da morte dele o povo desviaria, assim fizeram desde que Yeshua ascendeu ao céu. Não foi? Não foi exatamente o que aconteceu? E os deixou, e os discípulos foram levados à terra de seu povo. Eles morreram, os discípulos. Mas Yeshua não nos deixou órfãos, e ainda nos deixou a promessa de retorno. Yeshua continua trabalhando. Ele, o povo de Deus, continua trabalhando o tempo todo. Por isso que enquanto houver dia, ainda temos uma esperança, uma oportunidade para aquele que está entrando, para aquele que já está, o desígnio já está determinado. Vou te exterminar. Você parou para pensar nisso? Já existe um decreto de Deus. E aí nós vemos muitas pessoas, vou abrir um parênteses, que agora em Yom Kippur se preparam para o Yom Kippur, porque tem medo desses decretos. E acham que só nesse momento em Yom Kippur que tem que pedir perdão. E só nesse momento em Yom Kippur tem que consertar com Deus. Se lembra das sinagogas, se lembra da casa de oração. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer um tzedakah. Você acha que isso vai mudar a história dele? Um dia, de coração verdadeiro, pode até mudar, mas com intenções, se não for de cabaná, é perda de tempo, é religiosidade. Não adianta querer jogar moeda lá no poço, na água lá, na fonte. Não adianta todos esses meios criados para você tentar se achegar a Deus, porque tem medo desses decretos. Os decretos já estão determinados. Mas como está a sua caminhada com Deus? Quem é você? O Senhor sabe, e os gente também sabem. Quem é você? É isso que nós temos que perguntar. Quem sou eu? Então, Yeshua não nos deixou órfãos. Porventura trará outra forma de julgamento, das quais ficaram escritas na Torá? Tem outra forma? Pelo que eu já li até então, não tem. Ele determinou decretos. Ele diz: guarda os meus mandamentos, estatutos e juízos. Ele já determinou. Se você sai fora desses mandamentos, desses estatutos, desses juízos, você já se automatou. Você já determinou o seu fim. Aí, nós vemos tantas pessoas pedirem tantos clamores, mas como é que está a tua caminhada diante de Deus?
Pode ser porque o julgar, o determinar, cabe ao nosso Eterno. Mas Ele dá a receita. E essa receita aqui dura, firme, é para o povo. É para o povo que se desvia e se contamina com as nações. É para o povo, não é para aquele que não conhece Deus. Porque o Senhor viu ali Moshe clamar por Sodoma e Gomorra, e Deus disse que Ele não destruiria se tivesse uma pessoa. Assim como Noé esteve lá com a arca, enquanto construía 100 anos, falando, virá o dia do juízo, não teve uma. Por quê? Esse velho é doido. Ih, gente, isso já passou. Isso é uma coisa esquisita, velha, já acabou. Não estão dando crédito, como fala lá em Isaías. Quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito ao servo sofredor? Quem deu crédito? Quem ainda dá? Quem deu e quem ainda dá? Essa palavra é para nós. Essa palavra não é para quem não crê, quem não conhece Hashem, não conhece a lei dele. Eles vão falar 1000 besteiras, mas para eles ainda há uma chance. E Isaías fala que ainda que o pecado seja da cor dos escarlate, eu tornarei eles branco como a neve. Ainda há uma chance. Mas para nós que já temos a marca de Machia e rejeitamos, o juízo também já está determinado. Em que posição queremos estar? Para o Hashem. Aleluia, santo é o Senhor. Jeremias 14, de 14 a 15 diz: disse-lhe o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo, são que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome. Olha o que ele está falando. É um profeta que se levanta em nome dele. Mas ele está falando por meio dele. Sem que eu tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. E não é assim? E não é assim, gente? Não é bem assim, não. Isso aí já acabou. Yeshua já carregou tudo por nós, já pagou o preço. É mesmo? Você vai entrar nesse engano mesmo? Ele está dizendo aqui, ó, ficam falando e eu nem enviei. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Todos eles já está determinado os que falam tais coisas. Zacarias 13, 2 a 3 nos diz: acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Ó, profetas e espírito imundo, que estão aí, ó, no meio de quem? Do povo. É no meio do povo. Eles estão. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe lhe gerar, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe lhe gerar, o transpassarão quando profetizar. Você imagina naquele dia no reino do Mashiach. Aí você está falando aqui, ó, você está achando que vai chegar no meu reino, vai abrir a boca lá e vai profetizar mentira? Ainda que seja teu filho, irás matar. Aí quando a gente fala que o rei de Yeshua é com vara e ferro, não deve ser bem assim, não. Olha o que está dizendo. Acontecerá naquele dia. Aquele dia não é hoje. Esse dia ainda não aconteceu. Esse dia chegará. Que aquele que vai ser eliminado, aquele que se levantar como profeta com o espírito
Não importa quem seja. O pai e a mãe vai ter que matar o filho, ou a filha, seja quem for. Esse é o reino de Hashem. Aleluia. Conclusão, irmãos. O Sanedrim do Eterno está erigido pelo seu filho. É pelo Yeshua, não tem outro. E Yeshua que levantou desde a criação, e eu deixo-vos a pergunta para refletir. Quais profetas tens vós ouvido hoje? Quais são os profetas que vós tens de ouvir? Quais ensinamentos tens ouvido e colocado em prática? A Parashat Shoftim foi escrita para nos dar diretrizes para que não haja desvio. Shabbat Shalom. Essa foi a explanação que o Espírito de Deus deu-me nesta manhã sobre essa passagem, principalmente Devarim 18. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, obrigado que é o teu Espírito, é o teu Rua que nos instrui, é o teu Rua que nos enche de ousadia, de confiança, é o teu Rua que nos ensina, é o teu Rua que nos manda levantar a bandeira do Adonai Sebaot. É Ele, porque de nós mesmos não podemos fazer nada, mas contigo, Pai, nós sempre seremos vencedores, porque o Senhor já nos deu a vitória. Quando proclamamos Yeshua como Senhor, como nosso profeta, aquele que nos guia, nós já temos os desígnios certos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço e abençoo o teu povo em nome de Yeshua. Amém e amém.
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Shabbat Shalom. E já cantamos Shalom. Uma boa semana para